Fala, meu querido aluno, meu querido polícia, você que amanhã fará o Showa. É um imenso prazer estar com vocês aqui hoje nesse grande aulão de véspera. Eu tenho certeza que será extremamente válido para a sua aprovação. Professor Thalisson Faleiro, aqui no Instituto Rodolfo Souza, para a gente trabalhar os tópicos de legislação extravagante, algumas possíveis questões estarão presentes na sua prova, tá? É sempre um imenso prazer poder fazer parte da aprovação de milhares de alunos em todo o Brasil, alunos esses que são concurseiros, que estão entrando na polícia, e no seu caso um pouco diferente, né? Você que é policial e que vai estar aí optando pela progressão da carreira, realizando uma prova que opta-se pela progressão. Isso é muito importante, isso é muito necessário. Parabéns a você que está se dedicando nos estudos. Nesse exato momento, renunciou aí um período da sua vida para estar estudando para esse certame interno. Isso é extremamente importante, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Thalisson Faleiro, professor do concurso público há muitos anos, há quase 12 anos. Trabalho aqui no Instituto já há muito tempo, com a parte de legislação extravagante, também direito penal e processo penal. Aqui é as nossas redes sociais, tá? Você me encontra lá no @Thalisson Faleiro. Tem um trabalho bem legal lá voltado para os concursos públicos. E hoje, Thalisson Faleiro, lá nas redes sociais. E hoje, meu amigo polícia, nós vamos trabalhar possíveis questões que estarão presentes na sua prova, tá? Possíveis questões que estarão presentes na sua prova de amanhã, nesse grande aulão de véspera. É sempre um grande prazer poder fazer parte. Eu me recordo de outros concursos internos do show em que estive presente aqui com os nossos alunos. A gente teve aprovação em massa, pessoas que fizeram notaças aí no certame, e eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Tudo que tiver em nossa possibilidade, faremos para que você possa aí optar por uma excelente nota e ser aprovado, beleza? Vamos para o que interessa, vamos começar de olho na tela, segura aí, ó. Primeira questão, queridos, primeira questão, ó. Durante uma investigação, um suspeito, um suspeito foi constrangido por policiais. Então, olha só a informação já inicial, ó. Olha o fato, constrangimento por policiais. Beleza. Com emprego de violência ou grave ameaça, o que lhe causou sofrimento físico e mental. Tudo com o fim de obter, olha que bacana, obter informação, declaração ou confissão acerca de fatos apurados, lá no inquérito policial, em trâmite. Devidamente apurados e comprovados os fatos, os policiais foram identificados e denunciados pelo Ministério Público, considerando apenas, então muito importante, considerando apenas os fatos narrados na legislação vigente, assine a opção correta, né, pessoal? Então, o que aconteceu aqui nesse fato, né? O sujeito foi constrangido por policiais que utilizaram, nesse caso, o emprego de violência e grave ameaça contra o meliante, contra o delinquente, contra o sujeito que estava sendo investigado em um inquérito policial, para que eles pudessem obter provas. Sabemos que essa obtenção de provas é ilegal, né? É importante que a gente saiba que esse acontecimento aqui da questão só se for em outro estado da federação. Aqui em Goiás isso não acontece não, meus queridos. Aqui em Goiás isso não acontece. Brincadeiras à parte, mas o que eu quero deixar claro é que a questão traz um fato concreto, baseado aqui em um ato de questão, um ato de tortura. Não há dúvidas que esse constrangimento, né, praticado pelos policiais contra o sujeito com violência, grave ameaça, intenso sofrimento físico, a questão deixa bem claro, né, intenso sofrimento físico ou mental, é um ato de tortura propriamente. Assim, a opção correta, né? Caso os policiais sejam condenados pela prática de tortura nos termos da lei, a condenação acarretará a perda do cargo, da função e do emprego e a interdição pelo seu exercício pelo dobro da pena aplicada? Será que esse é o gabarito? Letra B. A Lei 9455 não prevê nenhum tipo de punição para aquele que se oriente diante dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Será que é o gabarito letra B? Letra C. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, devendo o juiz impor sempre o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena. Letra D. A Lei 9455/97 não prevê qualquer aumento de pena para o caso do réu ser agente público. Letra E. A prática do crime de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão quanto aos fatos apurados no inquérito policial não encontra tipificação específica na legislação brasileira. Vamos responder essa questão de trás para frente, tá? Vamos começar pela letra E. A letra E, pessoal, não pode ser o nosso gabarito. Aqui está errado. Por quê? Porque aqui diz que
A lei de tortura não encontra tipificação, e essa parte aqui deixou errado. A lei, lá no artigo 1º, inciso 1, artigo 1º, inciso 1, a linha A, vai trazer a observação da tortura prova, da tortura declaratória, que foi justamente o acontecimento aqui na questão. Então, essa parte aqui, ó, deixou a questão extremamente equivocada, extremamente errada, ó. Não encontra tipificação específica. Essa partezinha aqui deixou a questão errada, tá? Não pode ser a letra E. Vamos riscar a letra E. Letra B, letra D, D de dado. A lei de tortura 9455 não prevê qualquer aumento de pena. Não prevê? Claro que prevê. A lei de tortura, ela prevê sim causa de aumento de pena se o sujeito for agente público, né? Assim como também prevê aumento de pena se for praticado contra criança, idoso, portador de deficiência, gestante. E se for praticado por agente público, também tem causa de aumento de pena. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Até que tá certo, ó. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Vou colocar de verde. Essa parte aqui, ó, da letra C tá certo. Ó. O crime de tortura realmente é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Essa parte de verde está certa. Até que tá certo. Só que aí, pessoal, ó, disse a questão, devendo o juiz impor sempre, cuidado com as palavras extremadas, o regime inicialmente fechado, aí não. Para o início do cumprimento da pena, aí tá errado, pessoal. Cuidado com as palavras extremas. Esse sempre aqui, ó, deixou a questão errada, porque não é sempre. Pode sim, baseado no princípio da individualização da pena, que o sujeito possa cumprir a pena em outro regime que não seja o regime fechado, tá? Mesmo que o crime possa ser aí denominado como crime de tortura. Letra B. A Lei 9455 não prevê nenhum tipo de punição para aquele que se oriente diante dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Tem sim, pessoal. Ó, essa parte não prevê nenhum tipo, tá errado. A lei de tortura traz a causa da tortura omissão, né? Aquele que tinha o dever de apurar ou evitar a tortura. Então, não há dúvidas que o nosso gabarito é qual, Faleirão? Letra A, ó. Nosso gabarito, letra A. Caso os policiais sejam condenados pela prática do crime de tortura, poderá sim acarretar a perda do cargo público, função, pelo dobro do prazo da pena aplicada. É isso mesmo, tá? A lei contempla justamente essa observação. Então, gabarito da questão 1, letra A de amore. Vamos lá. Questão 2. Analise as afirmativas a seguir, de acordo com a Lei 9455 de 1997 e suas alterações. O crime de tortura é afiançável? E aí, pessoal? Afiançável? E suscetível de graça ou anistia? Perceba, né? Se você respondeu a questão 1, aquelas informações já ajudam aqui para responder a questão 2. Aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura, quando seu dever é de evitá-las ou apurá-las, não responde pelo crime de tortura, mas apenas por infração administrativa? Mentira, pessoal. Nesse caso, o cara que tem o dever de evitar ou apurar a tortura e não faz, responde sim por tortura omissão e não por tortura, não por infração administrativa. O condenado pelo crime de tortura não acarretará a perca do cargo, função ou emprego público e o seu interdição pelo seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Qual que é o erro da 3? A palavrinha não, ó. A palavrinha não acarretará a perda do cargo. Isso aqui deixou a questão, o item 3 errado. Então, olha só o que nós temos até agora, ó. Não pode ser o 1, não pode ser o 2, não pode ser o 3. Pelo amor de Deus, tem que ser o 4, né? Tem que ser o 4. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Muito bem. Parabéns aí, gabarito letra D. Letra D de dado, letra D de Deus, letra D de tantas coisas. É isso mesmo, meu jovem. É isso mesmo, meu querido. Parabéns a você que marcou letra D. Letra D. Questão tranquila, questão bem similar àquilo que nós estamos aguardando, tá? Na sua prova da Polícia Penal de
Desculpa, no Showa, no concurso do Showa, tá? No concurso do Showa, que nós estamos aguardando no Showa. É isso que nós aguardamos no seu certame. Beleza? Vamos lá. Continuando comigo, ó. Questão de número 3. Você, futuro aprovado no Showa, questão de número 3. De acordo com a lei, agora é abuso de autoridade, tá? Agora mudou um pouquinho o repertório. Agora é lei de abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. Você é futuro aprovado no Showa. É importante citar, você que vai fazer essa prova amanhã, que essa lei já passou por diversas alterações. Nós tínhamos uma antiga lei de abuso de autoridade, que já não existe mais, que era a Lei 4898, e a partir de agora nós temos essa nova legislação de 2019, né? Não é tão mais nova assim, porque lá de 2019 já tem aproximadamente 5 anos que foi publicada, mas muito importante. Vamos marcar VOF aqui para as hipóteses, tá? De acordo com a Lei 13.869 de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, assine a alternativa a seguir e dê valores verdadeiros ou falsos. As condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Queridos, olha só, vamos marcar aqui ó, de amarelo. Tá certíssimo essa parte, por quê? A lei, ela exige dolo específico. Aqui ela falou de finalidade específica, né? Que é a mesma coisa que dolo específico. Ou seja, qual que é o dolo específico da lei de abuso? Tem que ser ou para prejudicar outrem, ou para beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, ou por satisfação pessoal. Tem que cumprir uma das exigências do dolo da lei. Nós temos hoje o dolo genérico e o dolo específico. O dolo genérico é a vontade de praticar abuso e o dolo específico é cumprir uma dessas finalidades específicas, tá? Então, observe, prejudicar outra em uma finalidade, beneficiar a si mesmo é outra, ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou por satisfação pessoal. Beleza? Então, o item aqui, ó, está correto, né? Verdadeiro o primeiro item. A divergência na interpretação dessa lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Perfeito! É isso que traz a lei. Existe artigo descrevendo essa observação, artigo descrevendo essa situação. Aqui é ipsiliter, foi lá na lei e trouxe para a questão. Então, o item primeiro e o segundo estão corretos. A perca do cargo, mandato ou da função pública são efeitos automáticos da condenação. Aí toma cuidado, ó. Efeito automático, não. Mentira. Aqui é mentira, ó. Os efeitos da lei de tortura são não automáticos. Eles devem ser declarados na sentença. Cuidado, viu, pessoal? Olha para mim aqui. A lei de abuso de autoridade, os efeitos são não automáticos. Só vai aplicar os efeitos se declarados na sentença. O juiz tem que motivar. Agora, a lei de tortura, os efeitos realmente são automáticos. Lá na lei de tortura. Abuso de autoridade, ó, não tem efeito automático, não. Cuidado, que aqui é uma pegadinha. Muito boa, por sinal, essa questão. E o gabarito aqui, ó, é letra D. Letra D. Parabéns a você que marcou letra D. Eu sei que muita gente pode ter marcado letra A, confundindo esses efeitos, acreditando que esses efeitos também são automáticos, mas não são. Os efeitos aqui são não automáticos da lei de abuso de autoridade. Agora, se nós estivéssemos trabalhando tortura, se fosse tortura, aí sim os efeitos seriam automáticos. Beleza, meu jovem? Vamos lá. Vamos lá. Questão 4. Questão 4. Vamos para a nossa querida questão. Questão de número 4. O que diz a questão de número 4? Ainda se trata de uma questão que versa a respeito de abuso de autoridade, questão que pode vir na sua prova do Showa, e ela diz assim, ó, o crime de decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais previstos no artigo 9 da Lei de Abuso de Autoridade. O crime de decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais previstas do artigo 9 da Lei de Abuso de Autoridade. Olha só a complexidade da questão. É processável por ação penal pública condicionada à representação? Ou seja, está questionando a questão.
Esse artigo 9, que artigo 9 é esse, da lei de abuso, que diz o crime de decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais. Esse é o nome do crime, ó. Esse crime, ele segue quais características aqui das questões? É isso que a questão está te questionando, né? Ele é processável mediante ação penal pública condicionada à representação? É aplicável à autoridade judicial que deixou de relaxar prisão manifestamente legal dentro do prazo razoável? Não prevê a aplicação das disposições legais da Lei 9.099 de 95? É apenado com reclusão de 1 a 4 anos ou multa? Que questãozinha pesada, hein? Por quê? Exige que você conheça, além do texto, né, as disposições, e parabéns a você que leu o artigo 9 e marcou letra B, que é o nosso gabarito. É aplicável à autoridade judicial que deixou de relaxar prisão manifestamente legal dentro do prazo razoável. É isso mesmo, meu querido. É isso mesmo, meu jovem. Mais uma questãozinha que pode ser cobrada na sua prova do show. Amanhã você vai passar, vai ser aprovado, vai progredir na carreira de militar. E é isso aí. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão, ó. Questão de número 5. Ainda sobre abuso de autoridade. Ainda sobre abuso de autoridade. De acordo com as previsões contidas na Lei 13.669 de 2019 e as suas alterações, que é a nossa lei de abuso, assine a opção correta. Não faz coisa julgada em âmbito civil. Ó, cuidado, aqui já começou com um não, ó. Cuidado. Não faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no âmbito administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Qual que é o erro da letra A? A palavrinha não, pessoal. Porque de acordo lá com os artigos 7, 8 e 9, 7 e 8, né, para ser mais preciso, 6, 7 e 8 da lei de abuso, esse não deixou a questão errada, porque lá fala que faz coisa julgado, sim. Então o erro da letra A é justamente o não, beleza? Vamos lá. As penas previstas nessa lei serão aplicadas com dependência das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Com dependência, elas são dependentes ou são autônomas? A responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões já tenham sido decididas no juízo criminal. Aí tá certo, gabarito letra C. É isso que reza a lei. Se você pegar o texto da lei, você vai perceber justamente essa disposição. Então perceba que na letra A o erro é a palavra não, na letra B a palavra dependência deixou a questão errada e a letra C está corretíssima de acordo com a própria lei. Não tipifica o crime de violência institucional, a conduta de submeter a vítima da infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários. Tipifica sim, pessoal. A lei de abuso vai tipificar esse crime. Ela diz que não tipifica. E a lei de abuso vai trazer essa tipificação legal ao rol dos seus artigos, na parte criminal, lá do artigo 9 em diante. E assim, até o final da lei, são os crimes da lei de abuso de autoridade. Então, parabéns a você mais uma vez que marcou letra C de casa, letra C de Cristo, letra C de Copom, letra C de cabo. Meu jovem, é isso mesmo. E não me irrita. E bora. E é isso aí. Queridos, vamos para a próxima questãozinha. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Você, futuro aprovado aí no nosso querido Showa. Tá chegando sua prova, hein? Aulão de véspera aqui no Instituto. E vamos para cima. Questão de número 6. Questão de número 6. Vamos lá. Com referência à lei de abuso de autoridade, tá aí, ó, assine as assertivas abaixo. O agente público condenado por praticar crime de abuso de autoridade poderá perder o cargo ou a função pública. E aí, pessoal, será que ele pode? A suspensão do exercício do cargo ou da função pelo prazo de 1 a 6 meses é pena restritiva de direitos previstos na lei? Para que o agente público seja responsabilizado civil e administrativamente, é necessário a condenação na esfera criminal
por serem ramos do direito dependentes entre si? Dependentes não, já disse, meu jovem. Dependente está errado, é independente esses ramos, né? Só que o item 1 está correto, pessoal. O item 1 está correto e o item 2 está correto também. De acordo com a nossa disposição legislativa, então não há dúvidas. Se o item 1 e o item 2 estão corretos, se o item 1 e o item 2 estão corretos e o item 3 está errado, o nosso gabarito é a letra A. Letra A é o nosso querido gabarito dessa questão, tá? E aí eu preciso que você saiba, pessoal, que amanhã na sua prova é isso que você vai ter. Pode aguardar questões nesse sentido, nessa pegada aqui, ó. A banca vai trazer questões nesse cenário. É isso que nós estamos aguardando na sua querida prova, tá? Vamos lá. Uma questãozinha de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, que também está no seu edital. Estamos apostando pelo menos em uma questão e acredito algo muito nesse sentido dentro dessa disposição dessa questão. Ó, em relação ao ato infracional, tem-se que a criança e adolescente que cometem atos infracionais serão submetidos a medidas específicas de proteção. Não se pode elaborar boletim de ocorrência. Não se pode elaborar boletim de ocorrência circunstanciado em caso de ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, deverá ser lavrado auto de apreensão em flagrante. O menor apreendido em flagrante de ato infracional poderá ficar na mesma cela destinado ao recolhimento de pessoas maiores. Pelo amor de Deus, essa letra D aqui, ó, não dá, né? Já podemos descartar essa letra D. Se você marcou essa letra D aqui, filhão, aí tá difícil. A letra D aqui é extremamente violadora de direitos humanos, possibilidade de colocar um menor com um maior de idade na mesma cela, no mesmo espaço de recolhimento. Vamos lá, queridos. Falou de ECA, o que você tem que lembrar amanhã? Quem é criança, quem é adolescente? Criança, pessoa de 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Tanto a criança como o adolescente são regidos pelo ECA. O sujeito completou 18 anos, no dia do 18º aniversário, no dia que ele faz 18 anos, já não tem mais ECA. Aplica-se as normas do Código Penal, da legislação extravagante penal. Só que é importante citar que existe uma exceção, que é a possibilidade de aplicar o ECA às pessoas que têm de 18 a 21 anos de idade. Quando? Quando o ato infracional é praticado antes dos 18 anos. Então imagine uma situação do sujeito que praticou um ato infracional quando ele tinha a idade de 17 anos. Porém, o juiz da vara da infância e da juventude só veio aplicar as medidas após os 18 anos, quando ele estava com 18 anos e 2 meses. Ele já é maior de idade, mas ele pode ainda cumprir as medidas socioeducativas de adolescente com 18 anos até 21, porque o ato praticado foi antes dos 18. Isso é possível. O que não é possível é ele cumprir medidas socioeducativas, sendo certo que o fato foi praticado após os 18. Eu praticar um fato que já não é mais ato infracional, que é um fato criminoso, com 18 anos e 5 dias e 10 dias, é crime, filhão. Não é ato infracional. Ato infracional tem que ser praticado no máximo até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Até porque se eu pratico esse ato infracional no dia do meu 18º aniversário, é crime. Crime propriamente dito. Então o ECA veio para reger essas condutas, comportamentos praticados por criança e adolescente que vieram a delinquir. Só que nós não vamos chamar de crime, vamos chamar de ato infracional. Se um adolescente pratica ato infracional, medida socioeducativa. Se uma criança pratica ato infracional, medida protetiva. E aí é importante que você leia para a sua prova, eu te recomendo, leitura do artigo 112 do ECA, que são as socioeducativas aplicáveis aos adolescentes, e o artigo 101, que são as medidas protetivas do ECA aplicáveis às crianças. É o que mais cai na prova, tá? Se eu pudesse aqui nessa reta final, nessa revisão, pedir para você ler alguns artigos do ECA. Por quê, pessoal? Por que alguns artigos do ECA? Porque a prova daqui a pouquinho, né? Amanhã, estamos na revisão de véspera. Eu iria pedir para você ler do artigo 1 ao 32, parte administrativa que fala da família, e do artigo 101 ao 180, tá? Que é a parte que trata mais de ato infracional. Esses são os artigos que eu recomendo como leitura obrigatória, tá? Leitura obrigatória. E essa questão, Faleiro, o que nós fazemos aqui? A letra D nós descartamos, né? Descartamos. Beleza. A letra C.
Se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, deverá ser lavrado auto de apreensão em flagrante. Aqui tá certo. Inclusive, essa é a expressão que deve ser utilizada, tá? Não pode ser prisão, não é auto de prisão em flagrante, tá? Porque criança e adolescente não vai preso, eles são apreendidos. Então, letra C realmente é o gabarito e as demais estão equivocadas, as demais estão erradas. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? É isso que nós temos para hoje, meu jovem. É isso que nós temos para hoje, meu jovem. É isso que nós temos para esse momento, meu jovem. Belezinha? Show de bola? Sim ou não? Queridos, ó, trabalhamos aqui as questões que preparamos para vocês, tá? Eu quero que você chegue nessa prova amanhã e arrebenta, joga para cima, quebra tudo, vai lá e arrebenta tudo, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Você, com certeza, vai te fazer uma notaça e vai progredir a carreira utilizando aí o procedimento do Showa. Beleza, meus queridos? Ó, me coloca à sua disposição. Como eu disse a vocês, qualquer dúvida, só me mandar uma mensagem no @ Thalisson Faleiro. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me coloca à sua disposição. Se ficar qualquer dúvida sobre qualquer conteúdo programático, nós conseguimos te ajudar. Beleza? Foi um prazer estar com você, meu querido amigo militar. Meu brother, meu jovem. É isso aí, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto e valeu!